São 18 horas e 6 minutos. Boa noite, amigos ouvintes do Jornal Rede Clube Cidade. Em nome da nossa presidente Gisele Maiorino Furtado, damos as boas-vindas à deputada estadual Ieda Chaves. É um prazer recebê-la aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui no Jornal Rede Cidade Notícias. Gostaria de cumprimentar aqui a presidente do grupo e agradecer o convite, Gisele Maiorino Furtado. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para a gente estar conversando um pouquinho sobre o meu mandato, né, sobre a nossa experiência aqui na Assembleia Legislativa e até dar uma oportunidade também para que o público possa saber um pouquinho mais do nosso trabalho já desenvolvido. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Beatriz. Deputada, novamente boa noite, é um prazer tê-la conosco. E para começar, eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouco com a gente, por favor, como é que tem sido, né, essa experiência no Legislativo Estadual. Então, a experiência está sendo muito boa, porque a gente começou de uma forma muito natural, né? Não tínhamos nenhuma pretensão política, não estávamos, não pretendia, não sabia que ia me candidatar até o momento, né, até o ano eleitoral, e a gente entrou, a gente veio, eu digo que os primeiros 2 anos a gente ficou mais naquela situação de conhecer, de ver exatamente como que seria a atuação. É claro que a gente atuou dentro de toda uma situação onde a Assembleia pede, né, que é trabalhando com projetos de lei, na fiscalização também do Executivo, mas eu acredito que nos últimos anos, desde o ano passado já, a gente conseguiu ter uma proximidade muito grande, não só em Porto Velho, como também no interior do estado, onde a gente tem tido esse envolvimento nas causas que a gente realmente tem atuação, né? Que eu tenho uma causa, assim, dentro do meu coração muito grande, de trabalhar com idosos, com criança, com a causa da mulher e também na causa animal. Então, a gente conseguiu chegar próximo dessas pessoas, né, essas pessoas que estão em todo o estado de Rondônia, que eu digo que é uma felicidade muito grande para a gente descobrir quantas pessoas nós temos no estado que doam a sua vida para causas sociais, para a causa animal. São pessoas que têm muito pouco e que se dedicam muito. Então, isso nos faz querer mais, nos faz querer estar com essas pessoas, nos faz querer ter essa dedicação também, porque eu digo que o meu mandato, né, eu diria que a minha missão é ajudar quem ajuda. Então eu estou muito feliz com tendo essa possibilidade. Muito bem, são 18 horas mais 9 minutos. Você pode entrar em contato conosco também, fazer uma pergunta à nossa convidada. Todo o estado nos acompanha de Porto Velho a Vilhena. O WhatsApp é o 69999819494. Deputada, muito se fala sobre a destinação de emendas parlamentares. Quanto já foi investido em Rondônia por meio desses recursos e quais áreas, por favor? Então, a gente já conseguimos investir mais de 25 milhões em emendas parlamentares, né? Mas a gente... e esse ano a gente ainda tem mais um montante considerável ainda para investir, também ainda temos o ano que vem. E as áreas que a gente atua são justamente essas que eu acabei de citar, né? Eu procuro estar muito próxima de associações rurais, de associações que cuida de idosos, associação que... E também, é lógico, na prefeitura, né? Aqui em Porto Velho, sim, a gente destinou, através do nosso mandato, R$1 milhão diretamente para a Secretaria de Saúde do município, para que possa estar aí atendendo as demandas que são mais importantes, né? Depois de conversar com o secretário e entender qual seria uma demanda importante. E a gente tinha eu tenho, assim, muita... vontade de trabalhar juntamente com as mulheres, que é um trabalho que já vinha sendo feito, um trabalho para colocar em planon, para que as mulheres possam estar fazendo esse planejamento familiar, né? Então, em conversa com o secretário, ele disse que já tinha esses recursos destinados, enfim, a gente conseguiu colocar essa emenda, dentre outras, né, que a gente já tinha dos anos anteriores, né, do mandato, e que está aí em execução. Muito bem, 18 horas 11 minutos. Beatriz. Deputada, outro campo de atuação muito forte durante o mandato da senhora é a causa animal, né? Queria que a senhora contasse um pouco para a gente também sobre o montante aplicado nessa área e também os municípios, né, que tiveram verbas direcionadas e de que forma elas têm impactado diretamente a realidade local. A senhora já tem percebido isso? Olha, infelizmente, a causa animal a gente tem muito que evoluir ainda, principalmente no estado de Rondônia. A gente precisa, primeiro, evoluir como povo, porque a gente consegue medir
o quão a evolução, né, do povo. A gente consegue medir como tratam os animais. Sim. E ainda a gente trata muito mal os nossos animais. A gente tem ainda um longo caminho pela frente. Mas a gente tem que começar de algum lugar. E a causa animal, que através do mandato, já foram investidos mais de 2 milhões de reais, não só em Porto Velho, como também no interior do estado, ajudando ONGs, né, que para a Prefeitura de Cacoal a gente mandou recurso para comprar carro, enfim, para que possa dar condições para que se trabalhe nessa causa animal. Mas eu falo que nós estamos engatinhando aqui em Rondônia ainda na causa animal. Eu já fazia isso e faço com o meu próprio recurso também. Então, se você me perguntar qual é a evolução, a gente sente enxugando gelo, porque só hoje a gente resgatou 2, amanhã a gente resgata mais uma. Eu tenho feito uma média de 5 resgates por semana, mas é muito pouco. Nós temos hoje em Porto Velho, somente em Porto Velho, eu não estou nem falando do estado de Rondônia, 18 mil animais em situação de rua. É muito. 18 mil, é muito. Agora... E então você imagina, isso é algo que o poder público tem que fazer, né? A gente não consegue sozinho, mas nós temos uma situação do poder público onde eu, no meu mandato, já aprovei 2 leis importantes e é bem bacana de a gente falar, porque eu estava em São Paulo há 2 semanas atrás e só se falava na mídia que o governador sancionou uma lei do não acorrentamento de animais. E aqui em Rondônia, através de uma lei feita por mim, que o nosso governador, Coronel Marcos Rocha, sancionou essa lei, já tem mais de 3 meses. E pouco se falou disso, né? E lá, até hoje, se você abrir a rede social, você vai ver, ainda se fala, todo dia estão se falando que hoje, né, acorrentamento de animais é crime. Aqui em Rondônia, também no estado de São Paulo. E também a gente aprovou outra lei que é contra também a comercialização mais regulamentada também de animais de estimação, de animais de raça, né? Mas, assim, a nossa luta é grande, não é a minha luta, é a luta que tem que ser de todos nós, porque é muito difícil a gente ver um animal em situação de rua, porque eles ficam doentes, eles sentem fome, eles sentem abandono, né? Então, já está provado cientificamente que os animais não são uma coisa, eles têm sentimento, inclusive, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. E a gente espera, sinceramente, que a gente consiga avançar em políticas públicas aqui no estado de Rondônia, não só em Porto Velho, como em todo o estado de Rondônia, para que a gente possa realmente acabar com essa triste realidade. Porque são cadelas que estão parindo na rua e esses animais vão morrendo, um ou outro, de uma ninhada, um sobrevive e continuam na rua, sofrendo fome, sede, doenças. E isso também é ruim para a população, né? Isso, cachorros andando na rua também Sim. causa dano acidentes, pode causar acidentes, né? Então, assim, uma coisa leva a outra e a gente vem aí na luta. Uma luta que é muito árdua, mas nós temos excelentes pessoas, excelentes ONGs que trabalham nessa luta, mas a gente enxuga gelo ainda. Tem que ter ação mais efetiva do poder público. Muito obrigado. São 18h15, a gente vai voltar em seguida. Quem vai fazer a próxima pergunta é a nossa presidente Gisele Maurino Furtado. Só para encerrar esse bloco também, deputada, é importante demais o trabalho que a senhora está fazendo. Agora, a população também tem que se conscientizar da importância de, se tem um cão, se vai comprar ou vai adotar, que realmente passa por um crivo. Será que aquela pessoa vai ter condição de manter, de cuidar? Ou quando envelhecer o cãozinho vai jogar para fora como se fosse uma coisa? Eu tenho animal, eu amo animais e realmente mexe muito comigo ver um cão na rua jogado sabendo que talvez ele tenha saído de uma casa de alguém que o expulsou. Tem muito isso, tá? Muito mesmo de animais que foram, depois de ter passado por tanto tempo com a família e são abandonados na rua. A gente volta em seguida, são 18h15. Boa noite. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, são 18h21. Este é o Jornal Rede Clube Cidade nesta segunda-feira. O nosso WhatsApp é o 69999819494 e você ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet. Estamos conversando com a deputada estadual Ieda Chaves. E agora a nossa convidada também, claro, terá uma pergunta feita pela nossa presidente Gisele Maurino Furtado. Por favor. Deputada, além dos investimentos, como funciona a sua atuação social voltada à proteção dos animais? Existe algum projeto específico que a senhora tem desenvolvido nesse sentido?
Então, a gente precisa da sociedade civil também que se envolva na causa animal, porque até para o poder público se organizar para atender toda a demanda realmente é muito difícil. Então, o primeiro passo, conscientização. Você precisa ter uma conscientização quando você vai pegar um animal que ele não é descartável. Quando você adota, você tem que saber que ele vai envelhecer, que ele vai adoecer, que ele vai ter custo. A partir desse momento, você está preparado para isso? Aí você se faz essa pergunta, depois você adota. Se você quiser adotar, maravilha, você tem que ter responsabilidade. E para isso, nós temos esses programas que a gente, eu faço um trabalho junto com a ONG Peludinhos, que é da Silvia Soares, e também a gente formou uma liga de protetoras independentes. São protetoras que não têm ONG, mas são muitas aqui que acabam pegando, levam para sua casa e fica tentando arrumar um lar, né, um lar responsável para essa demanda. Então, a gente também, além disso, foi firmada uma parceria com o shopping, onde a gente vai ter essa feira de adoção uma vez ao mês. Já fizemos a primeira, que foi um grande sucesso, e foi abraçado também, assim, em parceria do shopping, com também pet shop e voluntários, muitos voluntários. Foram levados em torno de 200 animais e apenas 7 animais não foram adotados. E essa adoção são adoções responsáveis. É feito toda uma triagem, eles são entregados todos castrados, a não ser que seja filhote, mas depois eles têm uma requisição para voltar e castrar. Eles também recebem, eles estão todos vacinados com a vacina viral importada, que é aquela vacina para sinomose, que é uma doença que realmente é triste, muito, né? Triste e realmente geralmente fatal. Então a gente tem todo esse cuidado. E pós-adoção também existe uma equipe da Liga das Protetoras Independentes que elas, depois de adotada, elas fazem um acompanhamento para ver se de fato esse animal está sendo bem cuidado. E quando a gente fala bem cuidado, deixando claro, não é que tem que ter luxo, mas tem que ter amor, tem que ter cuidado, tem que ter tratamento veterinário se ele ficar doente. E a gente sabe que infelizmente tem muitas pessoas que às vezes têm o seu animal e não dá dando conta de cuidar nem de si próprio, nem da sua família. Então, também, a gente, essas pessoas precisam pedir ajuda para que esses animais tenham um outro lar, porque realmente é muito difícil você ver o seu animal quando você tem amor e ele está lá passando fome. Mas a gente tenta ajudar também nas adoções que a gente, nos resgates que eu, pelo menos, tenho feito, eu faço muito isso com o meu próprio recurso. A gente também tem esse olhar para quem está cuidando. Normalmente, a gente ajuda também as pessoas, ajuda com, né, depois algumas querem ficar, já a gente vê que está bem cuidado, mas enquanto a gente tem ajudado com ração, embora a gente não consiga atender todos, como eu disse, a demanda é muito grande, é mais algo de poder público, mas a gente faz o nosso trabalho. E como cidadão comum, pode fazer esse trabalho, assim como eu faço, como muitos já aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, fazem. Ajuda as ONGs que estão aí. Eu, graças a Deus, eu não preciso de ajuda. O que eu faço dentro do meu limite é com o meu próprio recurso. Mas a gente, ainda assim, eu ajudo as ONGs, porque elas fazem um trabalho que é com recurso próprio. Tem umas que elas ganham muito pouco, o que elas ganham elas aplicam ali, então elas precisam de doação. Então, às vezes, você se sensibiliza de ver um animal na rua, mas você não pode levar para sua casa. Então, às vezes mora em apartamento, ou às vezes não quer mesmo, nem todo mundo é obrigado a querer ter um animal em casa. Claro. Mas então, se você ver e te sensibilizar, ao invés de apenas ligar para a ONG e recolher, fala, olha, recolhe que eu vou te ajudar nesse primeiro, no veterinário, vou ajudar com ração, que já está fazendo um grande bem. A gente torce muito para que a gente encontre mais pessoas que tenham essa empatia, essa solidariedade. Muito bem, deputada, são 18h26 agora. Ainda sobre o evento de adoção, por favor, qual foi a primeira edição agora, que foi um sucesso de 200 cães, apenas 2 ficaram sem adotar ainda no 7. evento? 7. Qual data que será? Já tem-se uma data? Todo dia X do mês? Eu não tenho agora exatamente a data, mas se vocês permitirem, eu passo depois, quando estiver próximo, uma semana antes, vocês divulguem, porque é uma ação muito bonita. Quando eu cheguei lá, sempre é sábado e domingo. Uhum. Então, no sábado, normalmente são os filhotes, no domingo são animais de porte médio para menor, né? Uhum. Não são animais grandes, de grande porte. Enfim,
Deu briga, gente. Foi muito lindo de ver Legal, como os bom. animais foram bem acolhidos. Existe algum contato para quem está nos ouvindo agora de uma ONG que fazem trabalhos excelentes, como a senhora citou? Claro que são muitas, e talvez até para não ficar com ciúme de citar o nome de uma e deixar as outras de fora também. Mas se tiver algum contato, Olha, deputada? é só entrar no Instagram, a ONG Peludinhos, que ela tem, Pronto. além do trabalho da própria ONG, ela tem esse contato com as protetoras independentes. Então, eles arrumam lá provisório, então assim, faz resgate, depois arrumam lá, ou entrar diretamente na minha rede social, Ieda Chaves, no direct, a gente sempre responde. A gente responde muito, a gente recebe muitos pedidos via WhatsApp, até agora a gente tem conseguido atender, mas são muitos animais. Eu procuro atender os que estão em situação pior, que depende de estar mais internado no veterinário, que precisa, que realmente está com muito sofrimento, o custo é maior, né? Mas aí a gente tem essa ajuda, as ONGs, elas é só pedir, olha, é muito difícil a gente dizer não, né? Mas é claro que, como eu disse antes, só a ONG Peludinho, só a deputada Ieda Chaves não consegue sozinha. Então a gente precisa da união de todos, a gente precisa que todos colaborem um pouquinho. 18h27, Beatriz. Doutora Ieda, Rondônia, infelizmente, ainda lidera um ranking alarmante quando o assunto é a violência contra a mulher. Eu queria agora falar de um tema que é muito importante, que é a instalação da Procuradoria Especial da Mulher. Outro tema que a senhora tem levantado, a bandeira, aqui em Rondônia, que deve funcionar na Assembleia Legislativa de Rondônia. O que representa a chegada dessa estrutura para Rondônia? Eu acho que é um grande avanço. A gente começa a escrever uma nova história aqui para Rondônia quando a gente vê os órgãos se unindo, né? A gente já tem uma atuação muito grande do Ministério Público, do Judiciário, das polícias, né? Da PM, da Polícia Civil, enfim. Mas a gente precisa avançar. O governo do Estado também precisa avançar, a gente sabe disso, o próprio governo sabe disso e tem feito esforços nisso, mas a gente precisa de mais delegacias 24 horas da mulher, porque a delegacia da mulher, às vezes, com pessoas qualificadas, precisamos de ter mais concurso para mais delegadas, precisamos de mais mulheres atendendo. Olha, eu diria que é tão grave quanto o que eu acabei de falar da causa animal, né? Que a gente enxuga gelo. E na causa da mulher também, da violência contra a mulher, a situação ainda é muito gritante, é muito absurdo, porque são feminicídios. Enquanto nós estamos falando aqui, mulheres estão sendo estupradas, mulheres estão sendo assassinadas. E a Procuradoria da Especial da Mulher, da qual eu sou procuradora especial, né? A gente foi uma luta nossa, e eu queria agradecer o nosso presidente da Assembleia, o deputado Alex Redano, que foi muito sensível quando eu cheguei com a demanda para ele, prontamente ele já atendeu a demanda, e nós vamos ter um espaço. Eu já conheci várias delegacias no estado, fora do estado de Rondônia, e eu diria que nós estamos bem à frente com a estrutura que nós já vamos iniciar. A inauguração vai ser agora na quarta-feira, às 10h30 da manhã. Convido vocês como agora imprensa. Já? Parabéns. Convido vocês como imprensa para estar lá fazendo essa cobertura. Vai ser um evento onde a gente vai poder mostrar a estrutura, que vai ser na Escola do Legislativo, a antiga Assembleia Legislativa, né? Então nós vamos ter um espaço muito bacana, porque qual que é o objetivo, né? Lá não é uma atividade fim, né? Porque a gente não tem a estrutura de polícia, mas lá nós temos como ajudar essas mulheres no acolhimento, né? Perfeito. Então lá nós vamos ter uma estrutura para receber essas mulheres, para encorajar essas mulheres a finalizar essa denúncia. Nós temos como levar essas mulheres até os órgãos responsáveis para dar continuidade nesse atendimento. E também nós podemos fiscalizar para que as leis que já existem, né, que elas possam efetivamente serem cumpridas no rigor que a causa, né, tem que ser, né? Exige, né? Exige. Então a gente tem que dar voz a essas mulheres, a gente tem que dar voz, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar como as mulheres são maltratadas, não só em Rondônia, como no Brasil. Nós somos, acho que, a terceiro estado em feminicídio, já fomos primeiro, já fomos segundo, estamos em terceiro, mas na verdade não dá para comemorar, porque ainda é muito triste, ainda é muito alarmante, alto o né? índice, é alarmante. E não só a questão também do feminicídio, né? Nós temos muito estupro,
O estupro aumentou dos últimos anos para cá. Nós temos violência contra criança, adolescente, e é muito grave. É muito grave. Vamos fazer um intervalo agora, são 18h31, estamos em rede, a gente volta em seguida. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Obrigado. Ao vivo são 18h37. Ótima noite para você que está acompanhando a gente pela internet, através do nosso site, também motoristas de aplicativo, caminhoneiros e caminhoneiras de todo o estado. Muito obrigado. Estamos conversando com a deputada estadual Ieda Chaves. Beatriz. Continuamos na pauta sobre as mulheres, né? Eu queria saber de que forma essa Procuradoria Especial, que deve ser inaugurada esta semana, na quarta-feira, às 10h30 da manhã, na Escola do Legislativo, ela pode contribuir para a aplicação efetiva de leis como, por exemplo, a Maria da Penha, a lei do feminicídio. Queria que a senhora explicasse para a gente, deputada, por gentileza. Então, essa é a Procuradoria Especial da Mulher no Legislativo, né? Então, o Legislativo, além de fazer leis, ele ainda tem esse poder e essa obrigação de fiscalizar as leis já existentes. A lei da Maria da Penha é uma lei maravilhosa, porque ela não ficou estagnada. A lei Maria da Penha, ela vem sofrendo ao longo dos anos atualizações, e recentemente teve algumas atualizações muito importantes. Então, a gente não precisa pensar em criar mais leis, a gente tem que fazer com que elas sejam executadas. Então, a Procuradoria é mais um instrumento para estar trabalhando com o Ministério Público, com as delegacias, né, especiais da mulher e também com o Executivo, que precisa de dar recurso para essas delegacias, né, para que possam efetivamente estar fazendo esse trabalho, atuando nesse trabalho. Então, a Procuradoria da Mulher, ela vem como mais uma ferramenta de auxílio a essas mulheres, para encorajar essas mulheres, para nos procurar. A gente vai estar lá funcionando com pessoas capacitadas para entender, para receber e também para direcionar essas mulheres para os órgãos competentes, para dar uma sequência aí nesse atendimento. Muito bem, são 18h39. Que está nos ouvindo agora, deputada, lá em Vilhena, por exemplo, nesse momento, Ariquemes, Cacoal, Vilhena, Ji-Paraná, Itapuã, Candeias, que quer entrar em contato também sobre essa situação da Procuradoria Especial da Mulher, de repente está nos ouvindo agora e se identificando com o que a senhora já falou e está falando sobre essa situação. Pode estar passando por uma situação dessas, e como recorrer agora, nesse momento? Teria um telefone, um número, uma rede social para esse socorro, ainda que distante? A gente vai inaugurar na quarta-feira, e daí na quarta-feira já vai estar aberto, né? Já vai estar lá um site que vai estar ligado à Assembleia Legislativa e também a minha página, né, na rede social, que a gente, no Instagram, do Instagram remete ao Sim. site. É muito simples de usar e a gente vai conseguir também dar esse tipo de resposta, né? Porque daí o atendimento aqui em Porto Velho, para quem mora aqui, para quem estiver aqui, é um atendimento Sim. que é presencial. Mas a gente pode passar algumas orientações, esse é o intuito, ajudar a todas as mulheres que nos procurar. E também tem um outro intuito da Procuradoria Especial da Mulher no estado de Rondônia, que é incentivar as vereadoras, as câmaras municipais, a também fazer as suas procuradorias. Nós temos já em 3 municípios do estado de Rondônia que existe Procuradoria da Mulher na Câmara dos Vereadores. Interessante. Então, acho que Jaru é uma delas e eu não me lembro quais são as outras 2 que já tem. Mas a nossa ideia é agora, a partir dessa iniciativa, dessa inauguração, né, que a gente vai começar efetivamente a trabalhar, todas as prefeitas, vice-prefeitas, as vereadoras, todas foram convidadas para estar conosco aqui na quarta-feira, e a partir daí a gente começar esse incentivo, né, para que também elas façam as suas procuradorias nas câmaras, em todas, talvez não no primeiro momento em todas, mas a ideia é que todos os 52 municípios tenham a sua própria Procuradoria Especial da Mulher na Câmara dos Vereadores. Um bom exemplo é o Paraná. O Paraná é onde mais tem, praticamente quase todos, não diria todos, mas pelo menos regional, existe aí alguma Procuradoria da Mulher no Legislativo, na Câmara. E pode ser modelado, ou seja, o modelo que já está funcionando só replica no outro município, né? Exatamente, essa é a ideia que a gente já vem estudando, né? Todo o funcionamento. Então, é claro que a gente foi buscar também, né, essa informação com as que já estão funcionando e funcionando bem. Então, agora a gente se sente apta também a estar orientando as pró-vereadoras, né, presidente da Câmara, enfim, quem tiver interesse em fazer isso também no seu município. Obrigado, deputada. São 18h42. Beatriz.
Deputada, eu queria fazer uma pergunta agora, que foi enviada por um ouvinte. A gente sabe que a execução não é com a senhora, porém, ele está perguntando aqui se a senhora tem informações sobre a Casa da Mulher Brasileira, que, no caso, né, houve um acompanhamento, uma destinação de recursos. A senhora tem informações sobre algum andamento em relação à Casa da Mulher Brasileira aqui em Porto Velho? Olha, Tiago Teixeira, de Porto Velho, que fez tudo bem, Tiago? É uma boa pergunta. A Casa da Mulher Brasileira vai ser um avanço espetacular para o estado de Rondônia e principalmente para Porto Velho. É o sonho. Eu acho que todos, assim, regionalmente, né, tínhamos que ter uma aqui, uma em Ariquemes, uma em Cacoal, em Ji-Paraná e Vilhena, que eu acho que a gente já teria um avanço muito grande. Porque a Casa da Mulher Brasileira, ela tem todo o acompanhamento. A mulher chega para fazer a denúncia, mas ali já vai ter delegacia, já vai ter o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, atendimento psicossocial. É maravilhoso. Através do nosso mandato, no ano, acho que o ano retrasado, nós estivemos em Brasília, no Ministério da Mulher, que prontamente se prontificaram a dar uma atenção especial a Porto Velho para a Casa da Mulher Brasileira. Aqui já existe terreno, que foi doado pela Prefeitura, já existe o recurso, que foi também do governo federal. Esse recurso, ele foi, salvo engano, empenhado, eu não sei direito o nome que fala, né? Então é um recurso que estava demandando de alguns ajustes de projeto. O prefeito Léo Moraes, acho que tomou a decisão de mudar o local que já estava destinado, então para isso também teve que fazer ajuste no projeto. As últimas informações que eu tenho é que está em fase final de elaboração desses projetos e, se Deus quiser, Porto Velho vai ter a Casa da Mulher Brasileira em breve. Muito bem, são 18h44. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Ao vivo, são 18h49. Ótima segunda para você que está nos acompanhando de Porto Velho a Vilhena. Estamos aqui conversando com a nossa convidada, a deputada estadual Ieda Chaves. Beatriz. Deputada, ano vem ano eleitoral. O que a gente pode adiantar em relação a esse cenário que já está se desenhando? Uma possível reeleição? A senhora vai para outro caminho? Adianta para os nossos ouvintes, por favor. Então, passou rápido, né, gente? Pois é. A gente campanha de novo, estamos na reta final. A campanha já começa outra. Mas, assim, eu deixo sempre bem claro para quem me faz essa pergunta, eu sou candidata à reeleição por um único motivo. Pelo mesmo motivo que eu escolhi ser candidata a deputada estadual. Porque eu teria a opção de vir para estadual. Sim, claro. Ou para federal. Você foi muito bem votada. E assim, eu tive mais votos do que 4 deputados federais eleitos. Mas Sim. A minha opção realmente foi deputada estadual, porque eu acho que a causa que eu luto é justamente, eu tenho uma condição de estar mais próximo da população. Eu consigo chegar, olhar no olho e falar com os presidentes da associação, com as mulheres. Eu consigo fazer esse atendimento agora através da PEN para as mulheres. Eu consigo estar lá, ir diretamente resgatar os pets. Eu vou diretamente. Essa semana, domingo eu fui, sábado eu fui, amanhã eu vou de manhã, 8 horas da manhã, amanhã é dia de assembleia, o dia inteiro de sessão, comissão, mas antes disso, 8 horas da manhã, eu vou estar lá já resgatando uns filhotes. E isso é algo que eu gosto, que me motiva. E a possibilidade também de fazer políticas públicas aqui estadual, onde a gente possa também estar aí trabalhando juntamente com criança, idoso, com os animais e dando essa voz para as mulheres do estado de Rondônia, fazendo com que a gente, lutando juntos para que a gente possa mudar essa triste realidade do nosso estado. Deputada, muito obrigado. A gente ficaria muito mais tempo aqui conversando com a senhora, falando sobre seus projetos, agora sobre a questão também da reeleição à sua candidatura de deputada estadual. Acredito que os seus eleitores também vão gostar, né? Por favor, fique à vontade para suas considerações finais. Não, só agradecer a oportunidade, dizer que é muito bom a gente ter esse espaço para esclarecer a população, para que me conheçam um pouco mais, porque aquelas pessoas que a gente ainda não tem oportunidade de falar, que eu gosto de falar olhando no olho, mas se a gente não tem oportunidade, aqui pelo menos as pessoas tenham a oportunidade de ouvir mais diretamente, de fazer pergunta. Eu aceito outro convite para vir aqui, aceito pergunta da população, porque aí a gente pode esclarecer ainda melhor o que a gente pensa, o que a gente já trabalhou e o que a gente pretende continuar trabalhando. Muito obrigada. Inclusive, antes da gente encerrar, eu queria, por favor, que a senhora reforçasse o convite, né,
para a inauguração da Procuradoria Especial das Mulheres, que acontece essa semana aqui em Porto Velho. Exatamente. Todas as mulheres guerreiras aí, batalhadoras, que querem vir aí somar conosco, na quarta-feira, 10h30 da manhã, ali onde era a Assembleia Legislativa, que hoje funciona, essa quarta-feira, 10h30 da manhã, onde funcionava a Assembleia Legislativa, e hoje funciona a Escola do Legislativo. Nós vamos ter um espaço só para a gente, mulheres, para que a gente possa estar lá trocando e nos ajudando. E essa inauguração não podia ser um mês melhor do que o mês da independência, né? Setembro, né, deputada? Exatamente, muito obrigado. para que a gente possa aí dar essa independência real para as mulheres, né? E só para finalizar, a gente também trabalha, independentemente da PEN, que tem os seus objetivos já colocados, sim. Mas a gente trabalha através do meu mandato também com o empreendedorismo feminino. É Perfeito. Algo que a gente luta muito, porque não existe independência se não tiver independência financeira também. Perfeito. São 18h53.